Olá a todos, hoje gostaria de falar de um filme, mais um filme dos irmãos Kendrick, o último, de 2024, que se chama The Forge, A Forja. Mas antes há um filme que está, antes que me esqueça, na Amazon Prime, portanto pode-se alugar com facilidade, interessante, familiar. Mas antes queria comentar uma pequena crítica, em parte justa, em parte talvez não, que vi na net, sobre os chamados Christian movies, os filmes cristãos, que é o caso deste, dos irmãos Kendrick. Penso que temos um vídeo sobre os filmes dos irmãos Kendrick em geral, antes de ter sido produzido este. E lá, sobretudo, dirigiam duas críticas aos filmes cristãos. Uma delas era a propósito segundo o autor, da tónica demasiado carregada da mensagem. Dizia que praticamente o filme estava organizado para se poder colocar um sermão a determinada altura. Um bocadinho às vezes com alguns dos nossos filmes portugueses do tempo passado, que parece que estava tudo organizado para que aparecesse o fado em algum momento, que tinha que aparecer o fado, e a história parece que não era essencial. Então essa crítica, sim, ele disse que essa forma de abordar ou de querer passar uma mensagem, ao ser demasiado explícita, pode retirar uma certa criatividade e subtileza aos filmes. É uma questão de opção. Os irmãos Kendrick sempre disseram que os filmes deles são explícitos. Há quem goste e há quem não goste, e portanto, quem goste de filmes mais subtis ou que pareça que a mesma mensagem cristã seja passada de uma forma mais por osmose, não tão explícita, pois também acho que é uma questão de sensibilidade, não há mal nenhum. Eu continuo a pensar que estes filmes têm o seu público e têm um lugar no mundo cinematográfico, talvez não seja para ganhar Oscars, mas às vezes consola as pessoas estarem a ver um filme em que a mente e a forma de ver o mundo se parece a de uma pessoa cristã. Mas enfim, é uma questão opinável. A outra crítica, que é dirigida apenas a alguns dos filmes cristãos, essa é preciso ter mais cuidado, os produtores têm que ter um pouco mais cuidado, e a ideia de que às vezes transmitem de que os cristãos mais ou menos são todos boas pessoas e os ateus são péssimas pessoas. Isso em alguns filmes é mais claro do que noutros. O dos irmãos Kendrick, sinceramente, eu penso que não vão nesta linha. É verdade que quando as pessoas se convertem, como é o caso do protagonista de hoje, passam a ser melhores pessoas, mas eu acho que isso estamos mais ou menos de acordo. Enfim, dito referidas a estas duas críticas, vamos passar ao filme de hoje, A Forja. Podíamos dizer que é um filme que se centra sobre o crescimento humano e espiritual de um rapaz. Para não contar toda a história, embora ela seja bastante previsível desde o princípio, é um rapaz que não quer estudar, que passa o tempo com os videojogos, com amigos, também joga basquetebol, mas também se leva ao chegar tarde a tudo e mais alguma coisa, a mãe não consegue que ele ajude em casa, o pai já se foi embora, zangou-se com a mãe, etc. Mas, portanto, está uma desgraça. E ela disse é mal educado e arrogante. E por uma série de peripécias vai parar a uma empresa onde a pessoa que está à frente engraça com ele e está disposto a ajudá-lo. Está disposto a ajudá-lo a ser uma melhor pessoa. E ajuda-o a querer melhorar na pontualidade, na forma de trabalhar, etc. E também lhe propõe, através de uma conversa amiga e cheia de confiança, que ele melhore enquanto cristão, na sua vida espiritual. Então, nesse processo de crescimento, ele depois leva-o a uma espécie de associação, que tem lá o senhor, que é chamada A Forja, onde a tónica é o discipulado de Cristo. O que se trata é de ter a consciência de que seguir Cristo tem consequências na nossa vida. Portanto, é um âmbito, uma associação, um grupo para forjar o caráter das pessoas mais novas. Claro que aquilo vai correr tudo bem, mas o mais interessante é
mudanças que são propostas ao rapaz, ou que ele próprio vai tendo em conta que devem acontecer na sua vida. Claro, começa por ser, tem que mudar hábitos podemos dizer, de desastre no tempo, no aproveitamento do tempo, portanto tem que passar a levantar-se a horas, chegar a horas às coisas, ter um certo brio pelo aquilo que faz, isso é uma melhoria notável. Depois, quando começa a entrever que é possível melhorar a sua vida espiritual, lá o diretor, que é também uma espécie de mentor espiritual dele, diz-lhe que ele tem que descobrir que coisas é que é preciso cortar, não é? Que coisas é preciso renunciar, isso tem que fazer a sua oração pessoal e chegar a uma conclusão. Ele lá chega que os videojogos seria um elemento que deveria desaparecer da sua vida e lá consegue fazer, não é? Mas chega por sua conta, na sua própria oração, e consegue oferecer isso, fazer isso, essa mudança. E depois há uma outra muito mais complicada, que é o perdoar, em concreto, ao seu pai pelo mal que fez. O que é que tem de positivo este filme? Esta ideia do discipulado de Cristo, que seguir Cristo implica mudanças na vida, não é simplesmente, enfim, uns rituais, mas implica mudanças na vida, eu acho que é muito interessante. E também é muito interessante a ideia de que quando alguém cuida de uma pessoa mais nova, que se interessa por ele, que lhe dá confiança, que lhe dá a possibilidade de retificar quando errou, que tem paciência, pois às vezes consegue mais do que, enfim, simplesmente enxutar ou pôr de parte quando não funciona com os moldes que se pretendia à primeira. Quais são as pequenas reservas que eu tenho para com o filme? Há uma velha questão que serve para o Cineforum, que é saber se o diretor, a pessoa que nos contrata, é a pessoa mais apta para evangelizar aqueles que contratou. No filme está tudo muito bem feito, é tudo muito delicado, em nenhum momento ficamos com a ideia de que o rapaz adere a esse grupo cristão para não perder o emprego, não há nada disso, é tudo muito fluido, muito natural, mas essa situação nem sempre se pode fazer assim, e é preciso ser cauteloso para não... há uma forma de pressionar uma questão íntima, que é a conversão religiosa, com base num favorecimento na empresa. Repito, no filme isso não acontece, mas é um tema que é bom falar. E depois, em todos estes filmes, acontece sempre aquilo que nós gostaríamos que acontecesse na vida. A pessoa reza e as coisas correm bem. A mãe reza com uma amiga, e uma amiga muito fervorosa, e as coisas correm bem e a conversão acontece. Em parte é verdade, não é? Nós, quando rezamos, e certamente acontecem mais coisas do que se não rezássemos. Claro, esta semana ouvíamos São Paulo, que estava preso e que ia para Roma, prisioneiro, portanto, ele estava a cumprir a sua missão, mesmo que humanamente as coisas não corressem bem. Há aqui um equilíbrio que é difícil, os filmes também têm que simplificar um bocadinho as coisas, e nós, quando vemos um filme desses, gostamos até que as coisas acabem bem. Mas, enfim, há sempre uma ideia de que acabam demasiado bem ou que corre tudo demasiado bem, que às vezes, para a nossa sensibilidade, pode nos chocar e, sobretudo, às vezes pode criar em alguma pessoa a ideia de que, bem, eu tenho um filho que não se converte, portanto, eu é que rezo mal. E às vezes pode acontecer ou pode não ser assim, né? A pessoa pode estar a fazer tudo bem e pode ser muito piedosa e ter muita fé, e porém a pessoa resiste à conversão. Mas insisto, é um filme muito interessante, acaba como sempre tudo bem, e vê-se muito bem em família.